Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Entrei 8 minutos atrasado. Alguém, por favor, aí entre e me diga se está correndo tudo bem com o áudio e o vídeo e etc. Né? Como é que vocês estão nesta manhã de terça? Terça? Quem tem filho é assim, a gente nem sabe que dia que é. Só a data. E olha lá, que vem os boletos, né, pra pagar. Nessa terça-feira, aqui em São Paulo, capital, acinzentada. Ah, William, tudo bem? Oh, que honra, William Campos da Cruz, um grande profissional, aprendi bastante com ele já, um grande tradutor, um grande revisor. William, é uma honra tê-lo aqui conosco, tá bom? Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos entrando, por favor. Beleza? Aqui tá cinza, tá triste, pessoal, tá realmente triste. E além de estar triste, o tempo, o clima, os gêmeos, eles não ajudaram muito essa noite. De manhã, na verdade, né? Quiseram acordar às 7 horas da manhã, não quiseram dormir mais. Então, quem acabou sofrendo mais foi minha esposa, mas eu um pouquinho também, né? Mas vamos lá. Beleza? Vamos lá então. Nós começamos a falar ontem, né? Nós começamos a trazer um pouco de complexidade, certo? Que eu acho que faltava, ainda falta, mas faltava mais antes de ontem, a compreensão geral, né? Do que seja esse ato de leitura, essa coisa de você ler, né? Parece que realmente esse ato que é tão complexo e que pode ser tão rico, ele é reduzido, certo? No imaginário popular, ele é reduzido, certo? A um ato quase passivo, né? Você senta a bunda lá na cadeira, você escaneia um texto rapidamente e você absorve, né? O sentido do texto, ele está explícito, ele está claro, ele está aberto, completamente arreganhado. Basta você dar uma escaneada que o sentido inteiro do texto vai já entrar pelos seus olhos e passar para o seu cérebro, certo? E pronto, é isso, acabou, né? Não há nenhuma complexidade, não há nenhuma exigência de atenção, de reflexão, de raciocínio, de contemplação, de presença, nada disso. Só você é um ato mecânico e quase racional, assim, certo? É como se houvesse alguma mágica que absorve, né? Eu odeio essa palavra também, no geral, porque ela traz uma ideia errada, né? Então, aí nós falamos um pouquinho ontem sobre algumas estatísticas nada elogiosas. E, no final, eu falei sobre aquela bendita ideia do gostar de ler, né? Que isso é errado, que nós temos que tirar essa ideia da nossa cabeça, logo no começo, né? Arrancá-la pela raiz, para que lá na frente, né? Quando nós, de fato, saímos do gogó, né? E entrarmos em campo, essa ideia não atrapalhe, né? E não mate logo no começo as nossas humildes tentativas de ler, tá bom? E aí então, eu falei do gostar de ler porque eu peguei aquelas estatísticas das pessoas que se dizem leitoras, né? Que já é uma porcentagem muito pequena da população. Dessa porcentagem bem pequena, nós pegamos então essas porcentagens aqui entre os que dizem ler. Suas motivações são as seguintes. Então, nós comentamos ontem o gosto pela leitura, tá? Então, essa aí vai pro saco, tá bom? Muito obrigado. Gostar de ler é uma coisa meio... Eu vou fazer aqui um adendo já vou fazer uma explicação aqui, tá bom? Que acho que algumas pessoas entenderam errado, beleza? Então, por exemplo, ainda na questão do gostar de ler, tá? Há de fato leituras que são chamadas leituras de lazer, né? Então você pega aí, por exemplo, um Agatha Christie, né?
Conan Doyle, você pega um Robert Louis Stevenson, né, da Ilha do Tesouro, e outros autores, sobretudo autores um Dumas, né, com Os Mosqueteiros, que é um livro engraçado pra cacete, certo? E você vai perceber lá que de fato você é entretido por aquilo, há uma diversão ali, certo? Só que, mesmo com um livro bom, mesmo com um livro chamado de lazer, mas que o livro seja bom, certo? Que seja bem escrito, que haja uma narrativa coerente, que haja ali já uma linguagem mais rica, certo? Com uma riqueza sintática maior, com gírios de frase, com figuras de linguagem, enfim, uma riqueza linguística e semântica maior, mesmo com um livro desses, certo? Você vai encontrar pelo menos algum nível de exigência da sua atenção, certo? Então, mesmo que o livro seja um livro de lazer, um livro, digamos assim, para você, né, se divertir, certo? Ele vai exigir de você, certo? Ele vai exigir de você aquele tipo de participação imaginativa, certo? O autor, ele te convida para um mundo e você tem que fazer um certo esforço para se manter naquele mundo, certo? Então você vai ler um livro, mesmo quando o livro é bom, você é assaltado por distrações, por exemplo, tá? Então é difícil você ler um livro em um lugar, para quem não tem já muita... Para quem já é muito calejado, fica difícil. Tolkien, por exemplo, está longe de ser um livro desses. Tá? Você pode, por exemplo, pegar Hobbit. Hobbit é um livro mais assim já. Só que O Senhor dos Anéis está longe de ser um livro de diversão, um livro apenas de lazer. Não é. Tá? Não é, está longe disso. E se as pessoas leem Tolkien assim, elas leem errado. E é por isso que tanta gente reclama do Tolkien. É porque ele gasta muito tempo descrevendo paisagens, etc. As pessoas não sabem o que estão fazendo direito. Tá? Elas não sabem qual é o propósito daquele livro, né? E em que tipo de gênero literário ele se encaixa, certo? Não é a mesma coisa você ler Tolkien e você ler Sherlock Holmes. É bem diferente. Tá? Então, a gente já vai começando a entender que o ato de leitura, certo? E uma leitura eficiente, o Mestre Gil... aí já é um livro realmente mais tranquilo mesmo. A gente vai percebendo que o ato da leitura, ele é um ato complexo, certo? E para que você seja um leitor, digamos, eficiente, você precisa ter na sua cabeça, né, algum repertório de livros, você precisa ter alguma vivência, alguma experiência, você precisa ter um pouquinho de conhecimento sobre gêneros literários, tá? Não vou dizer sobre escolas literárias, não. Escolas literárias não precisa. Eu nunca estudei essa porcaria e, sinceramente, eu passo isso aí, tá bom? Você precisa ter um encontro de fato com o autor, você precisa sentar lá, se abrir, enfim, é um ato multifacetado, tá? Não é uma coisa banal, beleza? Não é uma coisa banal. Mas enfim, essas leituras por prazer, tá? Você pode até falar, claro, eu gosto de ler, né? Eu só dei uma... Mas é porque, realmente, quando você fala eu gosto de ler, já vem esse como diriam as feministas, esse ranço, né? Esse ranço de prazer imediato e refletido. Isso aí atrapalha muito, tá? Beleza, vamos continuar aqui, porque eu acabei de ver, meu computador deu o ultimato de que ele precisa ser reiniciado. E eu já atrasei essa reiniciação umas 2, 3 vezes, e agora ele bateu o martelo. Vai reiniciar daqui a 5 minutos. Eu só vi isso agora, então eu tenho que correr aqui. Vamos passar para o próximo. Tá. Entre as pessoas que dizem ler, 25% diz ter gosto pela leitura, beleza. 19% diz ler para se atualizar culturalmente. Eu não sei o que é isso também, tá? Então, você vai se atualizar culturalmente. O que é isso? Isso quer dizer que você vai, então, por exemplo, ler... você vai ler, por exemplo, todos os livros que saírem, né? Os livros novos que saírem. Eu também não acho que isso é uma boa ideia, tá? Principalmente para leitores iniciantes. Se você é um leitor iniciante, você tem pouco tempo.
você tem pouco saco, né? Essa é a verdade. Nosso saco é limitado no começo para leitura, é bem limitado, é minúsculo, assim, cabe o amendoim naquele saco, tá? E você vai pegar esse seu saco, né? Essa sua atenção, esse seu valiosíssimo saco que é pequeno, e você vai aplicá-lo ao autor que você não sabe, que muito provavelmente daqui a 2 anos ninguém vai saber quem foi, né? Então é melhor que você pegue o seu valiosinho saco, né? Ponha ele nas costas e você vai ler alguma coisa que já tenha sido, algum autor, algum livro que já tenha sido consagrado pelo tempo, tá? Que são chamados clássicos. Trovões e raios, né? Mas clássicos. Beleza? Não há também nada de terrível nos clássicos, certo? Só o que se quer dizer com clássicos é que esses livros foram consagrados, certo? Mundialmente e ao longo de vários, às vezes séculos, como leituras mais ou menos indispensáveis à formação humana, tá? Então você vai pegar o seu saquinho e você vai aplicá-lo a alguma coisa que unanimemente vale a pena, ok? Então esqueça essa ideia também de eu vou me atualizar culturalmente. Tá bom, você pode se atualizar com uma porcaria, certo? Você vai sair então um monte de porcaria, você vai ler um monte de porcaria e vai ficar atualizado nas porcarias. É igual você dizer, olha, vamos atualizar aqui assistindo todos os... Não existe mais esse programa, né? Mas eu vou assistir aqui todas as maneiras do Gugu. Então eu estou atualizado culturalmente com todas as maneiras do Gugu. É uma ideia meio... Não é uma ideia muito genial, tá? Então essa parte meio que a gente esquece. Pula para isso aqui. Que agora vem a que eu mais gosto. Eu acho que a gente vai acabar parando aqui porque vai reiniciar o computador e a gente tá lascado. 15% lê para se distrair. Aqui vem a maravilha, né, da história. Se uma pessoa, ela pega um livro, certo? E ela diz que ela vai ler para se distrair, o que isso significa? Tá? Lembre-se que eu já fiz uma distinção entre as leituras boas por lazer. Elas existem, certo? Maravilha, ok. Mas não é isso que as pessoas estão querendo dizer quando elas dizem que elas vão ler para se distrair. Tá? Porque lembra que eu falei que lá ainda exige de você, né? Aqueles livros ainda exigem do leitor algum nível de atenção, de participação imaginativa, de contemplação ativa, certo? Exigem de você, né? Ainda exige das partes superiores do seu espírito algum movimento, algum esforço, tá? Quando a pessoa diz que ela gosta de ler para se distrair, em via de regra, o que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: ela quer parar de pensar, tá? Ela quer parar de pensar, ela quer desligar o fio da tomada, certo? Do pensamento, e ela quer simplesmente entrar em um estado semi-vegetativo. Ela quer pegar um daqueles livros que eu já falei que existem aos montes, certo? Cheios de chavões. Por exemplo, qual é o problema de um chavão? Qual é o problema de um jargão? Qual é o problema dessas frases, por exemplo, de efeito, que todo mundo repete sem pensar? É que essas frases, certo? Elas têm um sentido que é mais ou menos corrente, e que as pessoas, nós, a sociedade como um todo mundo já as ouviu, né? Em algum nível, algumas vezes, e nós achamos que nós sabemos qual é o seu sentido, tá? Isso aí com chavões, né? Com jargões. E quando você pega um livro que está cheio de jargões, você acha que você não precisa. Ou uma história ruim, né? Uma história que não é verossímil, com personagens que são estereotipados, principalmente histórias românticas, tá? Em que você tem lá aquela mesma estrutura narrativa que vai se repetindo interminavelmente, né? Como, por exemplo, o Crepúsculo, tá? Eu me lembro que há um tempo atrás, quando deu o boom do Crepúsculo, uma pessoa próxima a mim, familiar, ela lia todos esses livros, né? E eu estava no começo das minhas leituras. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade
do cacete, desgraçado pra ler, né? E essa pessoa, ela lia com uma facilidade, né? E tá tudo bem. E eu não percebia nenhuma mudança nela, assim, com as leituras, entendeu? Ela lia um monte de livro e ela ficava sempre igual. Parecia que ela nada naqueles livros ficava nela e se incorporava ao pensamento dela, à percepção dela. A visão de mundo não ficava mais matizada, mais complexa, mais rica. Não, ela continuava a mesma pessoa. E aí, eu falei, cacete, mas que estranho, porque pra mim era um parto, né? Eu pegava Lécio de Queiroz, cacete, que dificuldade, porra. 10 páginas lá, eu dormia. Nossa, quantas vezes eu não dormi com o livro aqui, ó, no peito, caí no chão, mas várias vezes. Mas eu continuava. Essa pessoa, ela lia e nada acontecia. Aí um dia eu falei, caramba, né, O que você tá lendo aí? Ela falou, Crepúsculo. Aí eu peguei o livro, né, e li umas 10 páginas. E foi uma experiência traumatizante pra mim. Por que foi uma experiência traumatizante pra mim? Porque eu li aquelas 10 páginas e era realmente como se a minha cabeça tivesse desligado. Alguém puxou o plug, assim, a tomada, e eu entrei em stand-by. E eu li aquelas 10 páginas assim, pra testar, né? E eu percebi que eu não conseguia dizer o que cacete tinha acontecido, né? As cenas não tinham ficado gravadas na minha memória direito, certo? Eu só tinha lido de um modo inconsciente. É como se realmente eu estivesse apagado, certo? E alguma parte de mim automática estivesse fazendo uma leitura automática, você entende? Como sei lá, a minha atenção se apagou, com breu, e alguma parte minha inconsciente, mais baixa, ela lia aquilo de modo automático, Eu não tô brincando, pode parecer que é piada, não é piada, é sério mesmo, certo? E de modo que quando eu tentei depois até analisar aquilo, eu não conseguia direito dizer o que tinha acontecido. Não me lembrava. Entendeu? Então, aí eu percebi porque ela lia com tanta facilidade. Porque ela lia para se distrair. Ela lia justamente para desligar temporariamente a faculdade da razão, para apaziguar, por assim dizer, sabe quando a gente está cansado? Você está na academia, você faz muito exercício, e seu músculo cansa, e você só quer deitar no sofá para que o músculo pare de fazer qualquer tipo de esforço. É a mesma história, tá? As pessoas às vezes leem justamente para fazerem com que o músculo da consciência, com que os músculos da razão, eles parem de funcionar temporariamente. Então você fica lá, você lê. Aí passa, se alguém vem perguntar o que você estava lendo, né? Nossa, sobre o que é história? A pessoa vai ter dificuldade para falar o que é a história, tá? Qual que é a moral da história? O que a história te ensina, certo? O que são... me descreve um personagem, por exemplo. Ela vai ter dificuldade de fazer isso. Porque você percebe que no final não havia de fato essa participação imaginativa, certo? No mundo do autor, porque o mundo do autor é uma porcaria, certo? É um mundo estereotipado, certo? Ele não aguenta que você realmente lhe empreste a sua atenção. Se você emprestá-la, o mundo desaba, certo? Porque você consegue perceber que o mundo é ridículo. Ele não tem substância, o que é diferente de um autor, mesmo um autor de aventura que seja bom, por exemplo, né? O mundo deles tem substância. Mesmo que seja um autor, por exemplo, que criou um mundo fantástico. É o caso de C.S. Lewis, com Crônicas de Nárnia. Aquele mundo tem substância, você entende? E é um livro para criança, mas mesmo assim você entra naquilo, e se você emprestar, se você der para o autor a sua atenção, né, ele vai te recompensar com algo genuíno, com algum ensinamento, ele vai te recompensar com alguma catarse, né, com esse estímulo das emoções, das afeições que está também na leitura. Então vocês percebem que realmente esse ler para se distrair é um ler para justamente fazer o inverso do que deveria ser a leitura, certo? A leitura é um processo eminentemente de atenção, porque vejam o que acontece. Nossa atenção, ela anda dispersa, tá? Então, todos os dias, só de propaganda, nós vemos centenas de propagandas todos os dias.
Tudo isso está demandando, exigindo a nossa atenção. Então nós temos a vida prática, certo? Então nós temos aí esposa, marido, filhos, pais, irmãos, etc. E eles demandam a nossa atenção. Nós temos mensagens, nós temos a rede social, nós temos 1000 pessoas aqui postando conteúdo e tudo isso, certo? Nós andamos na rua, alertas, né? Não roubar a gente. Tudo isso demanda atenção. E nós vivemos, portanto, dispersos. Nossa atenção não se prende em um objeto por muito tempo. E quando tentamos fazer isso, fica difícil pra cacete. Tá? O que a leitura faz? Em primeiríssimo lugar, ela exige essa concentração. O que é concentração? Você pega essa sua faculdade de atenção, que está aqui dispersa, e você tenta fazer pelo esforço da vontade, né? Você vai lá e une essa atenção dispersa, esses focos de luz fracos, em um foco mais poderoso, né? Como se fosse uma lupa que congrega, né, os raios do sol e os foca em um ponto, até você pegar lá com os raios do sol, você fazer um furo na folha, tá? Então é isso que você tem que fazer, você tem que fazer um furo, certo? No livro, você tem que, de fato, arrancar dele o sentido, certo? Por meio dessa atenção concentrada. Se você lê para se distrair, você está fazendo o exato oposto do que a leitura deveria fazer por você, tá? E você está basicamente perdendo tempo. É isso. Perdendo tempo. Então é melhor que você assista um bom filme, uma boa série, sei lá, assiste House of Cards. Tá? Vai ser 1000 vezes melhor do que você ler um livro desses. Tá? Vai ser 1000 vezes melhor. Vai ser 1000 vezes melhor, porque tem outro fetiche. Ai, eu gosto de ler como se um livro em si mesmo ele fosse mais meritório do que alguma outra forma de arte. Não é. Tá? Tudo depende da obra específica, tá bom? Então, passei muito tempo de novo aqui só nesse segundo ponto, beleza? Eu acho que dá pra ficar claro. Amanhã a gente continua então essa série sobre a leitura. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando disso. Lembre-se que eu estou apenas acrescentando complexidades aqui para que eu enriqueça pelo menos a sua ideia sobre o que é a leitura, tá bom? Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Nos vemos amanhã.